Pode iniciar. Boa noite, pessoal. Tudo bem? É sempre um prazer estar aqui com vocês. E agora nós vamos iniciar a nossa segunda aula da matéria de sistema notorial. E hoje nós vamos falar do conceito da função notorial. A função notarial consiste na atividade exercida pelo tabelião com delegação do Estado destinada a formalizar juridicamente a vontade das partes, garantindo a segurança, a autenticidade e eficácia aos atos jurídicos. O notário tem que atuar como um profissional do direito imparcial, prevenindo litígios, ou seja, o cartório tem a função de tentar ao máximo prevenir que o que foi feito lá seja questionado juridicamente. O que eu estou querendo dizer com isso? Por exemplo, a função do tabelião, do notário, verificar se um contrato de compra, uma escritura pública de compra e venda vai ser feita no cartório, é função dele verificar se essa compra e venda está seguindo os requisitos legais. Se, por exemplo, não foi feito uma escritura pública de compra e venda de curador com curatelado, porque ele tem a função de administrar os bens, ele não pode comprar os bens daquele que está sendo cuidado por ele sem uma prévia autorização judicial. Se ele vê que isso acontece, ele pode fazer? Não, ele não pode fazer essa escritura. Então, ele previne litígios, ele previne que irregularidades sejam regularizadas ou que irregularidades aconteçam, ganhe formalidade. Tem algumas características, né? O que é a função notarial? É formalizar a vontade das partes, ou seja, não é papel do tabelião falar se foi um bom negócio ou não. Em função dele, falar assim, nossa, você vendeu essa propriedade, foi muito cara, ou você vendeu muito barata. É função dele fazer isso. Ele vai só relatar formalizar juridicamente a vontade das partes. Porque, por exemplo, uma escritura de compra e venda, ela tem força de execução, ela é um título judicial e ela vai entrar como execução. Eu tenho um contrato de compra e venda, fui no cartório de registro de imóveis e fiz uma escritura pública de compra e venda. Ele é o quê? Ele é um título jurídico. E aí, o que eu fiz? A pessoa que estava morando lá não saiu. Aí eu preciso fazer o quê? Preciso fazer uma adjudicação compulsória. Preciso que essa pessoa saia da casa e eu more nela. Eu vou pegar essa escritura pública de compra e venda, eu vou levar para o juiz e falar assim, juiz, aqui ó, tem um justo título. Aí a justiça vai dizer, não, você tem um justo título. Vai mandar uma ordem para a pessoa que está lá sair. Se ela não sair voluntariamente, vai ser usada força o bastante para que a determinação judicial seja cumprida. Então, ele formaliza a vontade jurídica das partes, ele não faz juízo de valor, se aquilo ali for vantajoso ou não, ele só tem que verificar se não é ilegal. Tá dentro da legalidade, ele tem que ser imparcial. Segurança e autenticidade. O que é segurança? Verificar se tudo que é requisito legal foi cumprido.
autenticidade e eficácia dos atos jurídicos. Autenticidade, né, porque tem presunção de fé pública, a gente vai ver mais à frente que não é absoluta, mas é relativa, tem a presunção de fé pública, tem a autenticidade, quer dizer que aquilo que foi relatado pressupõe-se que seja verdadeiro, e tem eficácia aos atos jurídicos, como eu disse, né, que é um justo título, você executa aquele título. Ou então eu fiz uma escritura pública de compra e venda, mas é parcelado, né? Então, assim, ficou pendente que a quitação daquele bem vai ser dada quando tal obrigação for cumprida. E essa obrigação não é cumprida, eu posso executar. Como é que eu executo? Uso o justo título. Coisa jurídica da função do notariado. Em função pública, é um exercício privado, a delegação estatal, fiscalização pelo judiciário. Qual que é a base legal para isso? O artigo 236 da Constituição Federal, na Lei 8.935, de 94. Vamos, então, conversar um pouco sobre essa natureza jurídica. A função pública, né, porque tem a função de organizar essas, a vontade das partes, os negócios que são firmados entre particulares, e vai dar aquela garantia, né, que ele tem fé pública porque está seguindo os preceitos legais. O cartório nunca vai fazer encontrar uma escritura pública daquilo que é ilegal, por exemplo, e vai verificar isso, é uma função pública. É um exercício também, é uma função pública, porque você precisa prestar concurso público, viu? Para você trabalhar, você tem um cartório, você ser nomeado tabelião, você tem que ir através de um concurso público. É um exercício privado, apesar de você ter que passar por um concurso público, ela é uma empresa, o cartório é uma empresa, tem CNPJ, ele presta um serviço público, ele exerce um serviço público, mas ele não tem a estabilidade de um funcionário público. Ele tem que gerar renda, porque senão o cartório vai falir se ele registrar, né? As não fazer registros de compra e venda, não fazer ata notarial, não cumprir com as funções. Exercício privado, porque tem alguém que é responsável por gerir daquilo ali, e os lucros também, né, vão ficar para aquele notariado, dono do cartório, apesar dele ter que pagar uma verba, né? Mas, fora isso, ele vai ter lucro com isso, então é um exercício privado. A delegação é estatal, o Estado determina, né, a necessidade de abertura de tabelionatos. A fiscalização é feita pelo judiciário. Então, cada cartório ele responde a uma comarca de juiz. Ok, a fiscalização pelo judiciário na cidade tal, né, o cartório, o poder judiciário de qual comarca, porque às vezes a cidade é muito pequena, então às vezes pode ser assim que 3 cidades vizinhas tenham, vão responder pelo judiciário de uma outra cidade. A base legal, como eu falei, está no artigo 236 da Constituição Federal. Quais são os requisitos prévios? A nacionalidade é ser brasileiro, formação, possuir diploma de bacharel em direito em instituição reconhecida pelo MEC,
Ou seja, ele tem que ser bacharel em direito, por isso que ele vai garantir segurança jurídica, porque ele tem que ter um conhecimento prévio, a capacidade civil e conduta, estar no exercício dos direitos civis e políticos em dia com a obrigação militar para os homens e possuir aptidão física, mental e moral para o exercício da atividade, comprovada por meio de certidões de antecedentes criminais e civis. Por exemplo, aqui se pede uma certidão, né, se você tem antecedentes criminais ou não, e também é feita uma verificação de fé pública, tá? Então, vai ser muito importante para algumas funções públicas, né? Quando você vai fazer uma função pública, ter o seu histórico moral. Eles verificam a rede social, eles conversam um atestado de idoneidade, que a gente chama, atestado de idoneidade moral, porque você tem que ter também capacidade, aptidão física, mental e moral. Eles perguntam para os seus vizinhos, verificam as suas redes sociais, para verificar como as pessoas te enxergam, se elas te enxergam com idoneidade moral, se você é bem visto perante a sociedade, que, apesar que pode acontecer que você não tenha antecedente criminal, você nunca foi pego, mas se pergunta, se faz prova de sua idoneidade moral, as pessoas falam se você não tiver um bom caráter. Então, é por isso que eles verificam. A rede social também, às vezes, muitas vezes, vai falar sobre a sua personalidade. Isso também é levado em consideração alguns cargos de função pública. Então, também tem que ter aptidão física, né, mental, porque você vai trabalhar com o público, trabalhar com gente que às vezes passa em todo tipo de situação, atendimento ao público é muito fácil, então ter aptidão mental também é necessária, e aptidão física. Se você não tem nenhuma deficiência prévia que te impeça de exercer o cargo de tabelião. Aprovação em concurso público. O ingresso e a titularidade de um cartório é feito exclusivamente por meio de concurso público específico, que é realizado pelos tribunais de justiça de cada estado e segue as normas estabelecidas pela Constituição Federal. Papel do tabelião. O notário. Quem que é o notário? Ele vai qualificar juridicamente a vontade das partes, verificar a capacidade e legalidade, ele vai redigir o ato com técnica jurídica, confere fé pública, não decide conflitos e evita que eles surjam. Vamos falar um pouco sobre essas características, né? Qualifica juridicamente a vontade das partes. Ele tem que colocar um nome correto ao contrato. O que é isso? Isso quer dizer que, por exemplo, eu chego lá falando que eu quero fazer, eu comprei o direito de, eu comprei a parte ideal da herança da minha irmã. Aí eu chego lá com um contrato de compra e venda de herança. Aí vou estar lá, eu comprei a herança de fulano de tal. Na hora que eu chegar lá para o tabelião, o que ele vai falar? Vai qualificar juridicamente. Isso daqui é possível? É possível, eu posso vender meu direito de herança. De pessoa viva, que às vezes eu estou tão desesperada por causa de dinheiro que eu estou vendendo minha parte da herança. Mas só tem um problema. O meu pai e minha mãe ainda estão vivos. Não existe herança de pessoa viva.
né? Então, assim, é juridicamente impossível. Eu não posso, enquanto aqueles que antecedem a herança, né, que precedem a herança nasce da morte da pessoa que tinha patrimônio, eu posso fazer inventário de pessoa viva. Não existe inventário de pessoa viva. Eu não posso partir, vender a minha opinião de herança de pessoa viva. Não vai ser possível. O tabelião não vai fazer o meu contrato de compra e venda de cessão de herança de pessoas vivas. Não será possível. Mas, aí eu chego lá, tudo bem, os meus pais faleceram, então não tem como fazer, e abriu-se, né, fez a tradição a causa mortes, então agora existe herança a ser partilhada. E aí eu chego lá avisando que eu comprei a parte da herança da minha irmã. E aí ele verificou, existe a validade jurídica, ele qualificou juridicamente. Qual que é o nome técnico? Eu vou falar lá porque eu não sou advogada, eu não mexo com a área de direito, então não sou obrigada a saber o nome técnico. Mas a minha vontade é essa, eu quero comprar a parte da herança da minha irmã. E é isso que eu vou falar para o tabelião. Aí o tabelião vai verificar a capacidade e a legalidade. Verificou, né? A capacidade. Ela é adulta, goza de discernimento mental, físico, ela sabe o que ela está falando, ela tem lucidez, ela tem capacidade mental de expressar a vontade dela, tem capacidade legal para isso. Beleza, a legalidade tem a capacidade também, e a gente vai para o próximo ponto. Qual é esse próximo ponto? Ele vai redigir o ato com técnica jurídica. Ele vai colocar lá compra e venda de herança? Não, né? Qual que é o nome correto? Ele vai redigir o ato com técnica jurídica. Qual que é a técnica jurídica para esse ato? É escritura pública de cessão de direitos hereditários. Cessão de direitos hereditários. Escritura pública de cessão de direitos hereditários. Fulano de tal cede onerosamente o seu direito de herança, seu quinhão hereditário, cede o seu quinhão hereditário para Natália, que comprou pela quantia de tal, tornando-se, então, a herdeira necessária de falecidos, no caso, os pais da pessoa que eu comprei meu quinhão hereditário. E aí, eu paguei todos os tributos e as taxas necessárias? Paguei. E então ele vai comprar aquele instrumento, vai redigir, vai assinar, vai colar todos os caminhos devidos e pronto, está lá. O nome técnico, a escritura pública de cessão de direitos hereditários. Ele cumpriu o papel dele. Ele decidiu qualquer conflito? Não. Ele evitou que os conflitos surjam? Sim. Por quê? Porque agora eu posso me habilitar no inventário onde a pessoa que vendeu é herdeira legítima, porque agora eu sou herdeira legítima. Não decidiu o conflito, mas evitou que ele surgisse. A fé pública. Vamos falar então sobre a fé pública notarial. Os atos notariais possuem presunção de veracidade, produzindo prova plena. Só podem ser desconstituídos por decisão judicial. Ou seja, eu acabei de falar, tem presunção de veracidade, produz prova
plena, sem necessidade de complementação. Se eu chego lá com a escritura pública de compra e venda, por exemplo, não precisa de outra prova, ela é uma prova plena, porque vai deduzir que o tabelião teve o papel dele de verificar a regularidade daquela transação. Ele verificou a regularidade daquela transação, então a escritura pública tem prova plena, não precisa juntar mais nada, nem provar que eu paguei. Já está lá aqui, escritura pública que eu paguei, e só pode ser desconstituída por decisão judicial. Pode ser, não raramente acontece, que o que está lá, o tabelião, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer um documento baseado no que foi apresentado como verdade. Se as partes resolvem omitir ou distorcer alguma coisa que está lá, não é obrigação do tabelião saber que aquilo é real ou não. E aí a parte lesada, por causa dessa escritura pública, pode fazer o quê? Entrar com uma ação judicial para obter uma decisão judicial de que aquela, no caso, aquela escritura pública é inverídica. Aquela escritura pública não retrata a realidade, ela é inverídica, por isso que ela não deve ter fé pública. Eu até trouxe aqui uma decisão que no judiciário que a pessoa entrou para questionar a veracidade de uma escritura pública que tinha sido feita. Apelação civil, ação anulatória de escritura pública de compra e venda, alegação de erro e dolo, ausência de prova robusta, presunção de veracidade da escritura pública, ônus probatório não cumprido, a sentença foi mantida. Aqui está dizendo que o quê? A escritura pública goza de fé pública e presunção relativa de veracidade. Somente pode ser afastada mediante prova robusta e inequívoca em sentido contrário. Compete ao autor, que alega o vício de consentimento, erro e dolo, comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Artigo 373 do inciso 1 do Código de Processo Civil, não bastando meras alegações unilaterais para desconstituir documento público lavrado com todas as formalidades legais. A ausência de comprovação de qualquer vício do negócio jurídico impede a anulação de escritura pública regularmente lavrada, ou seja, uma vez que a escritura pública foi feita, cabe a quem está contestando aquela escritura pública comprovar que aquilo ali está errado. Aí, quem vai entrar com a ação judicial para falar assim, ó, juiz, essa escritura pública é mentirosa, ele tem que provar e com provas robustas, não só meras alegações. Não adianta falar, porque está falando assim, não adianta falar, não adianta ser alegação unilateral, porque a escritura pública faz prova plena, tem presunção de fé pública e presunção relativa de veracidade. Ou seja, relativa, presunção relativa, ela pode ser questionada, mas você tem que ter prova robusta, inequívoca, em sentido contrário. Não é qualquer coisa que vai tornar uma escritura pública inválida. Existem, sim, tá? Mas é como eu te falei, o tabelião ele não tem bola de cristal, ele vai analisar conforme os documentos que foi apresentado, até porque a gente viu que ele tem que ser imparcial, ele não pode fazer juízo de valor. Então, se você mente para o tabelião, ele vai registrar uma mentira. Né? Também da legalidade, se aquilo não for verdade, você assume o risco.
Por quê? Porque a escritura pública tem fé pública notarial. E essa fé pública é relativa. Goza de fé pública e presunção relativa de veracidade. Princípios. O princípio da legalidade. O tabelião só pratica atos autorizados por lei. Nada que não está autorizado por lei, ele pode praticar. O princípio, o que isso aqui quer dizer? Só falar brevemente, é assim, se está falando que não pode, por exemplo, fazer escritura pública de coisas legais, não adianta as partes pagarem R$ 1 milhão, que ele não pode, só porque ele só pode fazer aquilo que está em lei. Se claramente está acontecendo alguma coisa que ofende a lei, ele não está autorizado a fazer. Então, mesmo que ele receba por isso, ele não pode, porque ele não tem autonomia. Ele só pratica aquilo que está autorizado por ele. O princípio da imparcialidade. O notário não defende interesses, atua de forma neutra, protege a vontade legítima de todos. Como eu falei no começo da aula, ele não vai fazer juízo de valor, assim, nossa, você pegou prejuízo nesse negócio aqui, hein? Se você não assinava, não pode falar isso. Está dentro da legalidade, nenhum ilícito foi identificado, ele não defende interesses. Ou então, quando ele está fazendo um notário, ou tabelião, está fazendo uma ata notarial. O que é uma ata notarial, a gente viu? Registrar os fatos. Ele não pode fazer juízo de valor quando ele está registrando os fatos. Se eu vou lá e falo assim, o juiz, faça uma ata notarial dessa conversa de WhatsApp aqui, ele não vai fazer juízo de valor, ele só vai transcrever aquilo que ele deu. O plano de tal falou assim, você é um bobo. Aí o outro respondeu, você é mais bobo, você me deve tanto. E o outro falou assim, não, eu te devo tanto. Só que você vai transcrever, ele não vai colocar juízo de valor, não vai fazer um julgamento e também não vai defender nenhuma parte. Princípio da segurança jurídica. Por quê? Busca evitar o que é esse princípio da segurança jurídica? Evita fraudes, nulidades, negócios inválidos. Então, às vezes é por isso que quem trabalhou, precisa de algum serviço de cartório, às vezes a gente fala assim, nossa, que chatice, é uma burocracia. Mas é que essa burocracia é para garantir o princípio da segurança jurídica, para que seja verificado que todos os documentos, que todas as informações foram oferecidas, não existe mais dúvidas, não existe nenhuma possível ilegalidade ou fraude, né? Porque o que é que se existisse fraude ou ilegalidade aconteceria? A nulidade geraria um negócio inválido. Princípio da publicidade mitigada. Os atos são públicos, mas respeitam o sigilo legal e protegem a intimidade das partes. O que isso daqui quer dizer? Isso daqui quer dizer que nem tudo, em todos os atos, nem todas as escrituras estão disponíveis para todo mundo. Por exemplo, documentos que tratam de adoção. Eles não são documentos públicos para qualquer pessoa. Porque envolve a intimidade de menores, e o direito, existe uma lei que protege isso.
né? A exposição da imagem, da identidade, no caso da imagem, não temos imagens, mas da identidade. Justamente, por exemplo, para evitar o quê? Porque no caso das adoções, se isso fosse permitido, a pessoa, às vezes, já foi destituída do pacto de poder, ela não tem mais só dos pais, né, originais. As pessoas, essa criança, ela teve o registro mudado, agora ela tem um novo pai e uma nova mãe. Você vai ver que a pessoa que é destituída do pacto de poder, e quando ela é adotada legalmente, os adotantes colocam o nome na criança, ainda não vai constar os pais antigos. Mas só que essa criança nasceu de um dia, concorda? Ela nasceu, ela tinha uma identidade, tinha lá a mãe dela constava o nome, era Maria e o pai era Joãozinho. O Maria e Joãozinho foram destituídos do pacto de poder, eles não tinham condições financeiras, emocionais, mentais para cuidar dessa criança. Então, Fulaninho foi destituído do pacto de poder. E ele foi para uma casa para um abrigo, e aí a Ana e o Manuel estavam procurando uma criança para adotar. Ana e Manuel vê o fulaninho, adotam o fulaninho. Aí, fulaninho tinha nome de quem? De Maria e João, esse de nascimento dele. Agora, por determinação legal, Maria e Joãozinho são escados, não existe mais Maria e Joãozinho. Agora, na hora que você vê a certidão de nascimento do fulaninho, vai estar lá o quê? A Ana e o marido dela, a mãe e o pai novo dessa criança. O antigo registro tem publicidade? Somente as partes interessadas podem ter acesso a ela. E seria o quê? A criança, né? No caso, se ela tivesse interesse futuramente, mas ninguém tem acesso a esses dados anteriores. Então, a publicidade ela é mitigada, existem alguns atos públicos que são feitos em cartórios que também, não só esse, né, mas que também tem o princípio do sigilo, você não tem acesso. Os outros, a regra geral é que seja público. Eu posso, por exemplo, chegar no cartório de registro de imóveis e falar assim que eu quero uma certidão de inteiro teor da casa 10 da rua de Limeiras, da cidade de, de Pipoquinhas, Minas Gerais. Eu vou no cartório de registro de imóveis de Pipoquinhas e peço. Eu quero uma certidão de inteiro teor desse imóvel aqui, dessa rua e desse número. E sabe o que eu vou falar? Tem que pagamento da taxa, que é verdadeiro proprietário da casa 10 da Rua das Mineiras. É público? Ou então, vou dar um exemplo aqui do meu dia a dia de trabalho. Se eu preciso pegar uma certidão, eu precisei verificar um inventário, uma escritura pública de inventário que foi realizada. O inventário foi extrajudicial, né? Então tem uma escritura pública de inventário extrajudicial. E aí eu precisava saber. Eu só fui na cidade que está registrada essa escritura pública de inventário, dei o nome do espólio, o espólio, no caso, é a pessoa que faleceu, né, do bem daquela pessoa, mas é o espólio fulano, fulano, fulano.
Aí ela pesquisou, falou assim, ah, tá aqui. Falei, e eu falei, eu quero ver, eu quero uma cópia. Sim, tá, é X valor, é R$ 100. Eu paguei R$ 100 e falei, incrível, essa escritura pública de regulamento de inventário, não tinha que dar satisfação nenhuma daquilo que eu queria. Por quê? É princípio da publicidade. É irrestrito? Não. Existem exceções, mas regra geral é público. Capacidade e qualificação das partes. Uma escritura pública, ou antes dela ser feita, ou qualquer documento público, antes de ser feito, o que o tabelião deve verificar em relação às partes? Identificar corretamente essas partes envolvidas nesse negócio, verificar a capacidade civil, analisar a legitimidade, conferir os documentos, o negócio jurídico, que é inválido não deve ser formalizado. Então, tem que saber, né, a identificação correta, a capacidade civil de cada uma das partes envolvidas, o que, que é? Tem capacidade de estar fazendo negócio jurídico. Você é habilitado se não for fazer seu representante. Tem legitimidade para tal ato? Pode. Confere os documentos, está certo? Aí vai verificar se é inválido ou não. Porque se for inválido, não pode ser formalizado. Responsabilidades do notário. O notário, ele vai responder civilmente, administrativamente e penalmente. A responsabilidade civil, ela é objetiva. O que, que isso aqui quer dizer? Se você cometeu a irregularidade, por exemplo, não pode ser feito escritura pública de compra e venda de curador e curatelado. Se eu estou responsável por cuidar de uma pessoa, a curatela você está administrando tanta pessoa, você administra os bens dessa pessoa e cuida dessa pessoa. Eu estou cuidando, por exemplo, da minha tia. Eu estou cuidando da minha tia, eu sou curadora da minha tia. Eu não aí ela tem uma casa, e aí eu vou comprar a casa dela. Eu posso comprar essa casa dela? Eu não posso. Por quê? Porque é proibido por lei. A não ser que tenha uma determinação judicial, vai para o juiz, e eu dou bons motivos para o juiz para estar desfazendo dos bens dela. Aí o juiz veio que ele dá uma autorização judicial, e aí sim eu posso levar lá para o cartório e fazer uma escritura pública de compra e venda. Caso contrário, se eu levo para o cartório e o tabelião verifica, porque tem que verificar a qualificação das partes, né? A gente acabou de ver. Vai estar lá, pessoa incapaz, curador de fulano. Eu. Quem vai comprar? Eu vou assim, opa, não pode ser feito, mas aí o que, que ele faz? Ele não está nem aí, diz, ai, vai me pagar mesmo os emoluentes, ai, eu vou fazer isso. Fez. Alguém descobriu, o juiz manda prestar conta e eu vou falar assim, ó, tem uma escritura pública de compra e venda. O juiz fala assim, ah, é? Tudo bem. Quem vai responder? O cartório também responde, além eu que fiz a responsabilidade, o cartório também vai responder. E a responsabilidade civil é objetiva. Você não podia ter feito isso. Vai ser punido. Aí pode ter uma punição administrativa e também, em alguns casos, até penal. Aí, penal vai verificar o quê? O dolo ou a culpa. Ele só foi displicente, só esqueceu de
verificar o que ele deveria fazer, ou ele fez com intenção, sabendo o que ele está fazendo. Isso é discutível. A escritura pública. O que é a escritura pública? A escritura pública é um instrumento formal que documenta os negócios jurídicos. É um exemplo de escritura pública. Compra e venda, doação, divórcio, inventário extrajudicial, até deu o exemplo aqui do inventário extrajudicial. São todos exemplos de escrituras públicas. Eu abri algumas escrituras públicas aqui numa aba do computador, só para a gente analisar de como deve ser feita uma escritura pública. Eu vou entrar aqui para transmitir para vocês, para a gente ler junto, para ver se está respeitando os requisitos que deveriam ser respeitados. A gente vai ver uma escritura pública de compra e venda e uma escritura pública de doação. Vou esperar abrir aqui, mas segue alguns padrões daquilo que a gente já leu sobre. E o que é? Eles não, eles estão que eu não estou conseguindo compartilhar, mas eu vou explicar, né, para vocês, basicamente, como deve ser feito. Normalmente, vai vir assim, né? A escritura pública de compra e venda. Aí vai estar o nome do livro. Eu vou tentar mais uma vez, seria legal se eu conseguisse trazer aqui para vocês. Não sei se. Mas basicamente vem escrito assim, ó. Livro tal, número tal. E o nome do que é que você, de qual é que é o documento que você está fazendo. Aí a escritura pública de compra e venda, por exemplo. Aí vai vir escritura pública de compra e venda. Saibam que quantos desta república, essa escritura pública de compra e venda foi feito dia
do mês tal, do ano tal. Aqui na comarca uma comarca que está sendo feita a escritura pública, e aí também tem a qualificação das partes. Eu vou ler aqui para vocês uma escritura pública, vocês não vão vender, mas depois, a título de curiosidade, vocês procuram. Aí tá assim, saibam quantos dessa pública escritura de compra e venda vieram que aqui no exemplo, dia 30 do mês de maio do ano de 2014, nesta cidade XXX, no estado de Pernambuco, em meu cartório, situado na avenida, coloca o nome da avenida, o local do cartório. Perante mim, aqui foi feito por um tabelião, compareceram as partes, lembra-se da qualificação, né? Das partes. A qualificação das partes. A saber, de um lado, outorgantes, que quer dizer outorgantes vendedores, quem está vendendo. O nome da pessoa, a profissão dela, e isso é assim, é padrão, viu, gente? Todo cartório que você for vai pedir basicamente os mesmos dados. A profissão, pede a profissão, pede o estado civil, vai pedir a identidade, o CPF, e a carteira de identidade. Aí, por exemplo, assim, é divorciado, vive em união estável, é solteiro, ou é casado. E se é casado em qual regime de bens? Porque se for de comunhão universal, todos os cartórios pedem o pacto antinupcial para que seja anexado no documento qualquer que for feita a escritura pública. Porque casamentos com regime de comunhão universal de bens, todos os bens se comunicam, então isso precisa ser mencionado. E aí, se for com comunhão parcial de bens, precisa ser mencionado. E se for com separação total de bens, também precisa juntar o pacto antinupcial, para estabelecer desde quando e se é de fato separação total de bens. Por quê? Porque aí, por exemplo, aqui na compra e venda, se a gente for falar de um imóvel, então precisa da assinatura do seu cônjuge. Se for comunhão parcial de bens ou comunhão universal de bens, você precisa da assinatura do seu cônjuge, autorizando a venda. Vai falar, precisa, né? Eu falei do estado civil, da residência. Nos que eu faço, eu também sempre coloco a filiação, a data de nascimento, porque a maioria dos cartórios aí vai de cartório. Mas normalmente eu já gosto de colocar todos os dados, né? Coloco a data de nascimento, coloco a filiação, a lei, de quem, a idade, todos os documentos pessoais possíveis. E aí tá, vai falar aqui, colocou o nome do fulano, da esposa dele, a residência deles, a cidade deles, tal. Aí, no outro lado, vai falar que tem a qualificação, ficam aqui arquivados, e de outro lado, como outorgados compradores, o nome dos compradores. Brasileiro, aqui, nesse exemplo aqui, quem está comprando é uma pessoa solteira, ela é médica,
é portadora da carteira de identidade tal, CPF tal, a residência, mora em tal residência, na cidade de Recife, esse estado de Pernambuco, e aí vai seguir. Então, primeiro tópico, qualificação das partes, presente. Quer dizer, então, que essa escritura pública está correta. Aí vai falar o que precisa da descrição, né? Do negócio jurídico. Tem que comprovar a validade jurídica, correto? Esse negócio. Aí, pronto. Vai continuar assim. Os presentes reconhecidos como os próprios por mim, ele tem a obrigação do tabelião reconhecer a identidade para evitar fraudes. Então, uma coisa já. Reconhecida a identidade por mim, tabelião, pelos documentos públicos de identificação apresentados e examinados, de cuja identidade, capacidade eu reconheço dou fé. Ou seja, capacidade das partes e identificação das partes, correto. E pelos seguintes, e pelos vendedores, através da sua procuradora subestabelecido, me foi dito o seguinte, que, por bom e justo título, são senhores legítimos proprietários e únicos possuidores do imóvel assim caracterizado, o apartamento tal, no edifício tal. Aqui está falando o número, a localização, o edifício, a rua, a cidade, edificado no lote de terreno de marinha, direito de ocupação, do número tal, da quadra tal, componente do loteamento XXX, composto de, aí vem a descrição do imóvel, esse imóvel é composto de uma varanda, uma sala para 2 ambientes de estar de jantar, circulação de 2 quartos sociais, um banheiro social, um quarto de serviço reversível, cozinha, área de serviço, mais um banheiro de serviço com direito a um local para estacionar no veículo, tipo de passeio, de porte médio, com área privativa de 72,95 metros quadrados, uma área comum real de 41,10 metros quadrados, com área total de 114 metros quadrados. Tem descrição completa do imóvel. Da área comum, porque a gente está falando de apartamento, e depois que fez a descrição do objeto do contrato, o que vai ser feito? Tem que ser feito a forma de pagamento. Forma de pagamento vai ser financiamento bancário, tal. Ou vai ser pagamento à vista. Não. Então, vai ser uma permuta. Esse médico aqui vai comprar a casa, vai comprar esse apartamento e vai dar uma fazenda, um lote, uma fazenda como pagamento, ou uma gleba de terra como pagamento, ou um lote urbano como pagamento, ou uma outra imóvel como pagamento, isso tem que ser descrito nessa escritura pública. E assim se faz com todas os outros tipos de escritura pública. Eles têm que ser corretamente discriminados. E uma vez que eles são corretamente discriminados, eles ganham a validade jurídica depois que você paga aquilo, as taxas, né? As taxas que são cobradas. Foi feito o pagamento dessas taxas, você precisa registrar, no caso,
Aqui a gente está falando de uma compra e venda, então você precisa registrar essa compra e venda na aonde, gente? Só é proprietário quem registra no cartório de registro de imóveis. Então, depois que você fez esse esse contrato, essa escritura pública de compra e venda, você vai registrar ela no cartório de registros de imóveis. E assim todos os outros documentos, sejam eles os contrato de doação, contrato de escritura pública de compra e venda, né? Contrato não, escritura pública de compra e venda, escritura pública de doação, escritura pública de cessão de direitos possessórios e afins, todos os tipos de escrituras públicas precisam ser previamente seguir esses requisitos prévios. Agora eu vou voltar a compartilhar com vocês a nossa os nossos slides. Eu vou só esperar abrir aqui, mas função do tabelião, né, do notariado também, fazer escritura, procuração pública. O que, que seria uma procuração pública? Uma procuração pública, ela, por exemplo, é diferente de uma procuração normal. O que, que é uma procuração normal? É uma procuração que você faz, por exemplo, com um advogado. Ele tem uma finalidade específica, ou se não, é diferente de uma procuração que você faz numa papelaria. Uma papelaria você pode usar assim, uma procuração entre mim, para eu representar essa pessoa que está me dando poderes para representar ela em um ato devido. A procuração pública feita em cartório, ela pode ser tanto para um ato específico, quanto geral. Você faz uma procuração pública, a gente fala de uma procuração pública total. O que seria essa procuração pública total? Essa procuração pública total, por exemplo, ela vai permitir que a outra pessoa te represente plenamente. Sim, ela pode casar com você. Existe a procuração pública de, de casamento, gente. Então, assim, não a procuração pública feita pelo, pelo cartório, ela tem uma validade tão grande que você consegue, inclusive, casar para outra pessoa. A outra pessoa transfere essa escritura pública, está transferindo poderes, e com isso você consegue realizar um casamento, por exemplo. Ou então, a pessoa é deficiente e você precisa representar ela em alguns atos da vida civil. Você vai e representa essa pessoa nos atos da vida civil como se fosse ela. Aí você vai pagar as contas por ela,
vai representar ela em juízo, vai representar ela, a vontade dela em qualquer ato civil, qualquer ato público civil. E para você fazer isso, tá uma diferença assim, muito importante que a gente tem que tomar cuidado. Você precisa de uma autorização expressa para ser feito em cartório, tá? A pessoa tem que estar lúcida e consciente. Lembra que eu usei o exemplo do curador? A pessoa vai representar a outra? Para isso acontecer, a pessoa que está dando a autoridade, está dando a tutela, ela tem que estar em pleno gozo das faculdades mentais. O que isso quer dizer? Ela tem que estar lúcida. Tá? Ela não pode ser feito, por exemplo, por uma pessoa que não está mais lúcida. A pessoa que está mais lúcida, ela não pode ser representada por uma outra pessoa. Para você conseguir isso no cartório, pelo menos, né? Para ela ser representada por outra pessoa, tem que ser judicial. Não serve mais em registro, por exemplo, não serve uma procuração pública extrajudicial, que é a que é feita no cartório. Precisa de que essa procuração seja por determinação judicial. Representação, procuração no cartório, só se a pessoa tiver lúcida. Se ela não tiver lúcida, não é possível fazer uma procuração pública. No cartório, por exemplo, né? No judicial é possível fazer. Gente, eu estou só abrindo aqui de novo o documento, que saiu, o documento fechou, mas eu fui abrir a outra aba, aí eu estou só tentando abrir a outra aba para a gente seguir no cronograma. O que eu falei para vocês da escritura pública seria, da procuração pública, seria o próximo tópico. Eu vou só achar aqui para a gente continuar certinho de onde foi que nós paramos. Mas só para relembrar, então, todos os atos jurídicos que são feitos, eles, pelos escriturários, eles precisam seguir uma, o tabelião precisa seguir atos que são indispensáveis. Quais são esses atos indispensáveis, gente? Verificar a qualidade das partes, se as partes são capazes, precisa verificar se existe alguma irregularidade ou não, precisa verificar, por exemplo, se as partes são capazes, se a parte é capaz, se está tudo certo entre elas, se o objeto é lícito, porque também não pode ser ilegal fazer contrato de compra e venda, por exemplo, de objetos ou coisas que são legais. Eu não posso vender, fazer uma escritura pública de compra e venda de imóvel que não é meu. Agora, o próximo ponto que a gente vai falar sobre ele
da ata notarial. O que é a ata notarial? A ata notarial, ela é um documento que ele é desprovido de opinião. Porque a ata notarial, ela vai só descrever que chegou para ele, para o tabelião, ou para o notariado. O que isso quer dizer? Eu vou fazer uma ata notarial da conversa de WhatsApp. Então, eu vou pegar, abrir o WhatsApp na conversa que eu preciso, e da conversa que eu preciso, o notariado vai escrever aquilo que está lá. Todas as palavras, tintim por tintim, ele não pode interpretar nada, porque não é função do tabelião interpretar a conversa. Quem vai interpretar o que tá, do que foi a intenção da outra pessoa dizer ou não é papel do juiz, não é papel do tabelião. A ata notarial ela vai só descrever a realidade dos fatos vistos pelos, né, vistos pelo tabelião. E o juiz vai julgar a intenção daquilo ali, porque ele prova ou não. A ata notarial, então, vai fazer o quê? Vai só descrever. Vai descrever tudo o que está escrito, ou o tabelião constatou. Por exemplo, ela é muito utilizada em ação de campeões extrajudicial, porque você tem que comprovar a posse. Então, o que você faz? Você registra a ata notarial dos vizinhos. Os vizinhos vão prestar depoimento, né? Ou levar um documento escrito pelo vizinho, falou assim, fulano mora aqui, tal, 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 tal. Aí a ata notarial vai ser feita assim, fulano de tal veio aqui e falou que a Natália mora nessa casa há 20 anos. Ele não fez juízo de valor, ele só registrou aquilo que foi passado e aquilo que ele observou. A função, a função do notariado é preventiva. Ele busca prevenir o litígio, o direito notarial reduz as demandas judiciais e garante a estabilidade judiciária e assegura a confiança social. O notariado tem a função de cidadania, né? O cartório facilita o acesso ao direito assegurado fundamental e promove a pacificação social. Gente, eu não consegui abrir mais um slide, mas eu li os dois últimos slides, vocês vão ter acesso quando vocês tiverem o material. Eu li só para a gente terminar a aula. O último slide que eu passei foi sobre procuração pública, vou voltar nesses dois, que é sobre a ata notarial. Expliquei a ata notarial, o tabelião vai só descrever o que ele está vendo, não vou fazer juízo de valor, e a função preventiva do notariado, que ele vai reduzir as demandas judiciais, garantir estabilidade jurídica, prevenir litígios e facilita o acesso ao direito. Pessoal, por hoje é só. Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero ver vocês na próxima aula. É sempre um prazer.